significa minha infância, né? Porque eu cheguei aqui ainda infante. Quando nós vimos, você sabia que o rio Araguaia era navegável. Tinha um barco que saía do Marabá, no Pará, e subia pelo rio Tocantins e entrava no Araguaia, trazendo naquela época castanha do Pará, aquele charque, muitas coisas, e aportava aqui. Um pequeno barco, mas um barco que mais ou menos era um pequeno navio. Hoje, o rio Araguaia... Quando nós mudamos de Torixoréu para cá, não tinha estrada. A gente tinha um barco que fazia a linha, você entendeu? De Aragaças a Baliza. Tinha uma vila que não existe mais, chamada Deixado. Deixado era onde o barco saía de Torixoréu por volta das 6 horas da manhã e aportava no Deixado, era horário de almoço. Nas margens do rio Araguaia, no verde planalto sem par, ali nasceu a linda Aragaça, a namorada do luar. De brancas praias prateadas, de campos de beleza mil, Aragaça és promessa e glória, a juventude do Brasil. Eunice Cerqueira Sena, nascida 12 de março de 1943, eu nasci no Rancho de Garimpo, nas margens do rio Garça, no Garimpo dos Índios, nas margens do rio Garças. Aragaças foi criada por garimpeiros, vindo de vários estados. Um dos principais garimpeiros assim, que veio, né, na época foi meu pai, né? Meu pai veio do estado do Maranhão, e a família da minha mãe todos são do Pará, né? Veio do estado do Pará também, todos os garimpeiros. Basta cheio de pessoas, né, para trabalhar aqui no garimpo. E muitos vieram da Bahia até a pé, traziam as mantimentos, as coisas em animais. Nós chegamos aqui na Aragaças, era uma cidade era mais de garimpeiro, né? Aí na época já foi instalado em 1945, veio para cá a Fundação Brasil Central e resolveu sediar a sua sede aqui, porque essa fundação era para abrir com a expedição Roncador Xingu, né? E que descia aqui margeando o rio Araguaia até São Félix do Araguaia, e que foi desbravando a região onde passava por Barra do Garça. Dionísio Lopes Barreira, Bahia, estado da Bahia. Eu cheguei aqui em 1942. Trabalhar na Fundação Brasil Central, né? Aragaça era cerrado. Aqui tinha só a igreja católica e a lá de São Judas Tadeus. É do padre Vicente, né, que na época. Aragaça era uma cidade não mais do que 6.500 habitantes na época, né? Era uma cidade impulsionada pela Fundação Brasil Central, que instalou um posto avançado e que impulsionou o progresso da região, do município, né? Aragaça é um meio de vida melhor, né? Nós éramos 8 irmãos, papai buscou Aragaça para exercer a profissão dele, né? Dar emprego aos filhos
educar os filhos, porque Torixoréu era um município muito pequeno, né? A carência, a educação não era muito ainda primária ainda a educação. E viemos para cá com esse objetivo. Aragarça era assim, muito simples, mas as ruas muito simples, quase não tinha luz, sabe? Tinha luz elétrica em poucas casas, e as ruas eram muito simples. Existia a rua Pedro do Vico, a rua Menísio Alberto, né? E a rua do Cruzeiro. O Cruzeiro por quê? Porque o Cruzeiro foi o marco da Marcha para o Oeste, né? Onde surgiu, veio depois a Fundação Brasil Central, que iniciou a construção da ponte sobre o rio Araguaia e Garças. É o Cruzeiro que começou a história do Centro-Oeste. Aragarça está aqui localizada à margem do rio Araguaia, fazendo divisa com Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso. Aragarças é Goiás, então a fundação construiu a primeira ponte no rio Araguaia e depois entra uma ponte e outra no rio Garça. Entra uma ponte e outra, são 3 municípios juntos. Aragarças, Pontal do Araguaia e Barra do Garças. É uma cidade que começou do garimpo, né? Quando nós chegamos na região, Aragarça tinha 4.000 habitantes. Hoje está na faixa de 20, 21 mil habitantes, né? Aqui na minha infância era tipo aqueles interior tranquilo, que não tinha recursos ainda, né? Como luz elétrica e até uma certa hora da noite. Era muita vontade, não tinha essas tecnologias que existem hoje, então era era bem interior, daquele bem tranquilo, assim, uma infância muito tranquila. Bom, aqui é meu porto seguro, né, Curumim? Eu já andei em vários cantos do Brasil, mas eu escolhi não Aragarça, mas as margens do rio Araguaia para me viver, ancorar meu barco aqui. O que significa o rio Araguaia para você? Tudo. Ele tem peixe, sabe? Eu acho assim que ele é o coração da nossa região. Aqui, geograficamente, Aragarça é uma cidade tá bem localizada, tá nos lugares privilegiados, eu até falo nos lugares privilegiados do planeta, né? Muitas belezas naturais, rodeado de belezas naturais. Ah, cara, tem várias coisas interessantes. Por exemplo, o primeiro sequestro aéreo da humanidade aconteceu aqui em Aragarça. Aqui em Aragarça, né? Barra do Garça tem essa história do Descoporto, temos a Serra do Roncador, né? Aqui tem várias coisas muito interessantes. Eu vou lá, é tão grande, tão imenso, que a gente fica tão pequena, entendeu? E tudo que sabe parece que é pouco. Olha, uma cidade perfeita. Cidade pequena, de interior, né? Minha mãe veio de fora, né? Cearense, meu pai paulista, vieram para Aragarça. Ela se encantou por Aragarça. Falou, eu vou ficar aqui até o fim dos meus tempos. E ficou. E ela trouxe 2 filhos já nascidos no Paraná e teve mais 2 aqui, que eu sou a caçula desses outros 2. O nome dela, você esqueceu? Zélia dos Santos Diniz. Olha, minha mãe, ela se apaixonou e começou a escrever. Ela fez livro de poesia, ela fez livro didático, se chegou a fazer 2 livros didáticos de Aragarças, fez de Barra do Garças, fez de Torixoréu, escreveu muito dessa região. E eu sempre acompanhando ela, corrigia alguns livros dela, ela era historiadora, eu segui o caminho também, sou historiadora, né, me formei. E segui, dei sequência a esse amor cultural por ela, né? Porque eu aprendi com ela e fiquei aqui. Eu conheço esse rastro dos teus pés na areia. Eu conheço esse canto de fé e de paz. Eu conheço essas águas que a lua clareia. Não esqueço o momento que ficou pra trás. Navegando, remando energia boa.
O rio banzeiro, remanso, canoas, no mesmo sentido, na mesma sintonia. Me deixo levar pelas Aragarças é uma das partes mais importantes da minha vida, né? Que eu nasci, né, no Hospital Getúlio Vargas, que faz parte, né, é um dos monumentos históricos daqui, que foi construído pelos trabalhadores da Fundação Brasil Central. Nesse mesmo hospital nasceram meus 3 filhos e nasceram também meus 3 netos. Aragarças da minha infância, ruas sem asfalto, então assim, algumas escolas, né, pouquíssimas escolas, tinha as brincadeiras mesmo de criança, bete, esconde-esconde. E à noite, como aquela época não tinha essa questão da violência, né? Era tudo muito tranquilo, então todos os dias à noite, tinha uma calçada muito grande aqui em frente à minha casa, então reunia os vizinhos adultos, ficavam contando história para nós, mas eles gostavam muito de contar história de assombração. Aí eles falavam do Nego d'Água. O que eles falavam do Nego d'Água? Que aparecia, da água aparecia. Inclusive fazia até medo para nós, né? Nós ia tomar banho tudo no rio, porque nós não tínhamos água encanada, não tinha nada. Lá o Nego d'Água pega vocês, aparece para vocês. Mas eu vi falando assim, que eu presenciei assim, a canoa ia passando, de repente a água movimentava muito, que o barco só faltava virar. Então eles falavam que era sereia, assim, sabe? Falavam que era. Olha, gente, eu tenho as lembranças de criança que eles contavam muito, né? Inclusive, minha mãe escreveu um livro que não foi editado, que é a história da Uiara, que é a sereia do Araguaia. Tem a história do boto cor-de-rosa, a buiúna, né? Então, aqui é muita história que tem, folclóricas e culturais, né? Isso é as pessoas mais antigas, você conversar, eles contam as histórias com tantos detalhes, com tanta precisão, olha que você acredita. Eu acredito ainda. É muito bonita a história da Uiara, que fala que a Iara é a sereia do mar, né? Todos conhecem a história da sereia do mar. Ela desceu, né, o rio e veio parar aqui pelos cantos do Araguaia. E com a água barrenta, com o passar da pedras, né, é bem diferente do mar, ela se tornou morena, cabelos encaracolados, né, loiros, e que encantava os pescadores, né, uma história bem bonita, que ela encantava, como a história da Uiara do mar, da Iara do mar, a Uiara do Araguaia. Aragarça significa, para mim, a minha infância toda aqui, né? Então, é muito importante para mim. Gente, as pessoas vão, né? Se vão, né? E se não fica escrito, cai no esquecimento, né? Eu sabia de muitos que contavam as histórias. Tinha o finado Açafrão ali da Vila Ceará, ele contava todas as histórias. Agora, de momento, tem seu Ofélio sabe, ele conta ainda muita história. Cresce Aragarça vigorosa, retratas um futuro promissor. Que tua gente seja vitoriosa e o teu futuro remessor. Foste o berço dos heróis dos garimpeiros, do ministro João Alberto foste a fã. Ex-vanguarda da marcha para o oeste, futuro centro da Amazônia do amanhã. Gostou do hino, Aragarça? É isso aqui.